Oi, tudo bem com vocês? Então, a Prof. Tamara está aqui hoje para falar com vocês sobre a disciplina de língua portuguesa, tá bom? O de hoje é sobre um gênero textual chamado fábula, tá? Vocês já leram alguma fábula? Conhecem esse tipo de texto? Então, o que é uma fábula? É uma narrativa curta, cujo desfecho reflete um ensinamento moral, tá? Então, é um texto pequeno, não é um texto longo, é um texto pequeno. E no final desse texto, tem um ensinamento. Quando você lê, finaliza a leitura desse tipo de texto, você vai ver que ele tem um ensinamento moral. Prof, mas o que é uma moral? Moral é um ensinamento que o texto trará para o leitor, tá? Então, quando você terminar de ler esse texto, você vai ver o que é a moral dessa história. Ah, então é isso, tá? É um ensinamento que a fábula traz para o leitor. E qual é a temática desse tipo de texto? Ela é variada e contempla alguns valores. Então, sempre que vocês forem ler uma fábula, ela vai trazer um determinado valor, que pode ser a vitória da bondade sobre a esperteza, pode ser também a delicadeza ou o respeito sobre a força, e também a amizade sobre interesse, tá? Então, sempre pensar que numa fábula, nós vamos ver a parte certa, a parte correta, tá? Por isso que tem uma moral. Alguém que está querendo fazer o mal, mas o bem vencerá. Mais ou menos isso, tá? E quem são os personagens de uma fábula? São seres humanos, são princesas, príncipes, bruxas? Quem são os personagens? Os personagens de uma fábula geralmente são animais, tá? Todas as fábulas que a Prof. Tamara leu até hoje, os personagens eram animais. Pode acontecer de existir outro tipo de personagem, mas na maioria das vezes são animais, tá? Esses animais, esses personagens, eles não são descritos com detalhes. O que seria isso? Por exemplo, um conto de fadas. Quando você vai ler um conto de fadas, você consegue descobrir como é a princesa, né? Ela é descrita com detalhes. Ah, a princesa é bondosa, a princesa é bela, né? Nós sabemos as características da princesa, dos personagens. Já isso não acontece na fábula, tá? Também os personagens de uma fábula, eles não têm nome próprio. Então, nós sabemos, por exemplo, que é um cachorro e um gato, mas nós não sabemos o nome deles. A fábula não traz esse detalhe também. O que é muito importante, tá? Para nós entendermos de uma fábula. Os personagens são animais? Sim, mas eles trazem características que representam seres humanos, tá? As atitudes, os comportamentos, sentimentos e emoções são de seres humanos. Tá? É uma representação. São animais, mas com atitudes de seres humanos, tá bom? E o tempo? Quando que é que acontece uma fábula? Ai, foi antigamente? Nós não sabemos. O tempo, ele é indeterminado. Uma fábula provavelmente vai falar, só vai, durante a narrativa, vai mostrar que a história aconteceu numa floresta, a história aconteceu num riacho, né? Ele traz geralmente apenas o lugar, mas o tempo, quando foi que aconteceu, ele é indeterminado. O que a fábula tem? Como que o texto é composto? Então, ele tem um início, tem o desenvolvimento e tem um fim, tá? Mesmo sendo uma narrativa curta,
Ele tem esses 3 períodos, tá bom? Tem o início, desenvolvimento e o fim. Lá no final, a moral da história. O título. O título, ele não deve antecipar o assunto, né? Geralmente, quando nós lemos uma notícia, quando nós... uma história, uma literatura, um livro, quando nós lemos o título dele, nós já sabemos sobre o que se trata, não é mesmo? A fábula não. A fábula, ela apenas trará, geralmente, quem são os personagens. Por exemplo, o leão e o rato, a lebre e a tartaruga. Então, lendo o título da fábula, nós não fazemos ideia do que se trata, apenas dos personagens. Tá? E aí, a Prof. Tamara trouxe para vocês uma fábula, tá? Essa fábula, ela é muito antiga já. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar nessa fábula. Essa que a Prof trouxe em específico foi escrita pela Ruth Rocha, A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga, então, perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Então, primeiramente, quem são os personagens dessa história, dessa fábula? A cigarra e a formiga. Elas possuem nome? Então, quando vocês leem essa fábula, quando vocês leram, vocês conseguiram identificar o nome delas? Não, né? Nós só sabemos que é a cigarra e a formiga. Elas não têm um nome específico. É a cigarra Lili, né? A formiga Lalá, por exemplo. Não tem. Quando aconteceu? Então, nós sabemos que foi no inverno, no verão, né? Nós sabemos como estava o clima, qual foi o período do ano, mas nós não temos uma data em específico, tá? Sabemos do que se trata quando lemos o título? Não, né? Nós só sabemos quem são os personagens. E qual é a moral dessa fábula? Então, essa que a Prof trouxe para vocês não tem ali embaixo uma moral. Ela fica a critério dos leitores, né? Pensarem numa moral. A Prof. Tamara trouxe para vocês uma moral dessa fábula, mas podem existir várias. Então, a que a Prof. Tamara trouxe para vocês. Não penses só em divertir-se. Trabalha e pensa no futuro. Quem já leu a história mesmo da cigarra e da formiga, porque tem uma história, pode identificar que a cigarra quis cantar para que as formigas trabalhassem, né? Divertir as formigas. Mas nós temos que pensar também numa moral dessa fábula, né? Que não dá para pensar só em divertir. Mesmo que ela tenha pensado também nas formigas, né? Eu vou divertir enquanto elas trabalham. Mas e ela, né? Então, ela precisa pensar também no futuro. Então, essa é uma moral que a Prof colocou para vocês, tá bom? Vocês podem pensar em outras. Aí, a Prof trouxe uma sugestão para vocês, tá? É a fábula O Leão e o Rato, bem divertida. Então, quem puder assistir, é bem legal a história do leão e do rato, a fábula. Mais uma aula que chega ao final, né? A Prof está morrendo de saudade, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa e qualquer dúvida, a Prof está no chat. Tudo bem? Um beijo para vocês.